Rogério, como o Rosa Tirana faz parte na mostra de cinema de Tiradentes da Mostra Aurora, que é destinada a realizadores e suas primeiras experiências no documentário ou na ficção em longa-metragem, eu queria saber, antes de fazer perguntas específicas sobre o filme, sobre como foi a sua trajetória, a construção, né, a sua formação como diretor até a chegada da realização de Rosa Tirana. Eu comecei assim, inserido no meio artístico através da música e de espetáculos de dança, né? Que sempre produzi em minha região. A dança eu sempre trabalhei com coreografias e participei de uma banda de música chamada Afros Rap, um som bem afro, um hip hop. E comecei ali nessas linguagens, né? Sempre gostando muito de cinema e procurando meu cinema, como fazer o meu cinema. Acompanhando ali o mestre da minha cidade, como Geraldo Sarno, observando quando ele vinha para minha cidade, para Poções, lá na Bahia, e que ele gosta sempre de fazer pesquisas para dar pontapé em seus longas, e em algumas oportunidades eu sentava com ele para procurar ali um pouco de como gritava esse cinema de Geraldo Sarro, né? E outros cineastas da região. Sempre muito curioso por fazer. E fiz o meu primeiro curta em 2015, chama As Memórias de um Quilombo Vivo. Conta a história ali relatos de memórias de quilombolas, né? E remanescentes de um quilombo de minha região. E foi o meu primeiro trabalho. A gente lançou ele em 2019, mas foi todo feito ali meados de 2015. Então foi a minha primeira experiência assim já como roteirista e diretor nesse ambiente criativo do cinema, né? Agora sobre Rosa Tirana, tenho muito interesse em relação, não necessariamente a saber sobre influências ou referências, mas como você reconhece o seu filme como um registro contemporâneo do sertão no Brasil. Porque, enfim, tivemos um momento muito glorioso em que o sertão era um cenário muito constante na nossa cinematografia, lá no momento do cinema novo, ou até mesmo do cinema de invenção. Passou um período que é um cenário que voltou a se popularizar mais em registros cômicos, como a gente viu em Alto da Compadecida, ou Lisbela e o Prisioneiro. E agora nós temos essa retomada desse cenário, alguns filmes que fizeram bastante sucesso, desde Bacurau até mesmo o Sertânia, que ano passado teve bastante repercussão, né, em todos esses festivais online. Então, como você avalia, né, essas mudanças, de como esse cenário foi, enfim, registrado e até mesmo narrado ao longo da nossa cinematografia? E o quão importante foi para você fazê-lo adotando essa perspectiva mais pura e inocente, né, que é o de trazer uma protagonista, uma criança como protagonista dessa história? O registro de um sertão dentro do cinema, acho que parte dessa sede de retratar um lugar tão peculiar, né? Um cenário, um bioma, uma estética tão única que é esse sertão, né? Esse sertão do Nordeste. E isso foi muito forte lá desde de Glauber, com toda essa estética. Geraldo Sarno sempre abordou também esse sertão, né? Esse sertão de folia, esse sertão mais documental assim, e agora veio no Sertânia. A TV sempre retratou um sertão, né? Sertão assim mais popular, um sertão que a maioria das pessoas conhece. Sim. Eu sempre tive essa vontade de estar retratando o meu sertão. Me apropriei, sim, de vários sertões, sertões de Glauber, desde o sertão de Geraldo, de Graciliano, de Elomar, e eu queria retratar o meu sertão através de todos esses sertões que eu vim absorvendo ao longo do tempo, que eu sentia que, ao mesmo tempo, não era nenhum desses sertões, assim, não era aquele sertão
de Graciliano, não era aquele sertão de João Cabral, de Ariano Suassuna, mas é um sertão que estava muito vivo, ele estava muito fabuloso em minha memória, assim. Mas me aproprio, sim, de todos esses sertões. E eu tinha esse sertão afetivo dos meus avós, dos contos dos meus tios, que sempre me mostrou um sertão de pantomias, de fantasmagórico, de travessias da irmã que sumiu pelo sertão, que andou, que foi buscar água a várias e vários quilômetros, léguas. E isso ficou muito, sabe, vivo em minha memória. E o Rosa Tirando me veio como uma lembrança, um devaneio deste madrugada, que eu vi essa menina fazendo toda essa travessia no sertão, a menina ali, aparentemente 10 anos de idade. Então, eu quis muito contar essa história de Rosa, né? Que trajetória ela fazia. E quando eu pensava nisso, nessa estética de sertão, me remetia a todos esses sertões, mas ao mesmo tempo não era nenhum desses, né? Ou todos esses juntos. Era um sertão muito particular, muito meu, como foi talvez para esses outros cineastas, né? Tá retratando seus sertões. E era um sertão através de um olhar de uma criança, um olhar feminino, né? Como ela se comportaria ali fazendo essa travessia, essa busca. Então foi um sertão muito delicado. Eu tinha que recuar do meu sertão mais agressivo e sempre me lembrar que era o olhar de Rosa, né? Dessa personagem, que as cores não eram do jeito que eu via, mas sim o olhar dela, um olhar mais romântico, né? Para as coisas, para o céu, para o chão, tudo era mais vivo, tudo era mais acentuado, né? O perigo ele vinha meio camuflado, né? A dor, a fome, era uma coisa que transitava assim, transcendia esse olhar dessa pequena protagonista. Inclusive, eu acho Rosa Chilena muito particular, sobretudo como você trabalha até com certo realismo fantástico. E até queria saber de você em relação, por exemplo, ao encontro que a protagonista tem, por exemplo, com o estranho, que me remete muito, por exemplo, à velha fábula de João e Maria, e ela também se depara com aquelas pessoas, ou mesmo criaturas, né, com escamas de lama pelo corpo. Então, me pergunto também se essa parte fabular você pegou muito desse imaginário que conhecemos, né, de histórias infantis, à la Irmãos Grimm, ou se também foram pessoas ou criaturas que surgiram desses sonhos que você teve que inspiraram também o Rosa Tirana. Essa referência maior com essas criaturas, ela me veio de uma sensação que eu quis passar, essa trajetória dessa menina, uma sensação assim, uma virada sutil na história, mas para onde ela vai agora com tanta fome, tanta sede e esse cansaço? Eu queria que o público tivesse contato com esse sentimento de Rosa e não entrasse naqueles clichês de filmes que a gente já conhece, aquele dramalhão. Eu queria uma coisa muito sutil. E me veio uma cena muito forte que lá nos anos 90 eu já tinha absorvido, já tinha me encantado com uma coisa chamada Da Lama ao Caos, daquele movimento de Mangue Beat, de Nação Zumbi, né? Que tinha um clipe de Chico Sainz, que eu vi aqueles homens de barro, aquela coisa me encantou bastante, e eu achava que aquilo dialogava muito com aquele momento de Rosa, né? Essa coisa da terra se manifestar, a própria sede, a fome, o delírio, o cansaço em forma desses seres, né? De barro. Então essa imagem sempre foi muito poética, muito forte no meu imaginário e dialogou muito forte com esse momento de Rosa. Então, vem mais daí dessa coisa que eu absorvi nos anos 90 através desse movimento Mangue Beat, que propriamente dessa coisa do João e Maria, né? Sim. E é uma cena assim que eu gosto bastante, muito difícil de estar produzindo, né? Por tudo que envolvia essa cena, mas fiquei muito contente assim com o resultado final. Uhum.
E, Rogério, se pudesse falar sobre três nomes que são muito fortes em seu longa, eu quero saber como foi o processo, por exemplo, para trabalhar com a Kiara Rocha, que, enfim, né, você ter uma criança como protagonista, imagino que é, deve existir um tratamento todo especial, até mesmo por conta de um jogo lúdico que talvez você estabeleça, né, com uma jovem atriz. Mas também quero saber a importância que foi para você de trazer um veterano como o José Dumont para essa história, para fazer, inclusive, esses monólogos, né, que são tão fortes. E, por fim, a própria Elba Ramalho, que interpreta uma canção que acredito que você coescreveu, né, que nos acompanha no fim de Rosa Tirana. Primeiro que já estava fazendo uma ida para ficção, né? Estou saindo do documentário, entrando na ficção, já foi uma coisa bem diferente para mim, um mundo ali a ser explorado. E a me deparar com essa história de Rosa, depois do roteiro pronto, eu vi que estava exigindo muito dessa coisa, dessa sensibilidade, como trabalhar com uma criança, né? Como trabalhar com uma criança, desde tinha uma imaginação muito forte, uma presença muito forte dessa personagem da menina, o biotipo dela. E o encontro já foi peculiar, que eu vi ela chegando na escola no final de tarde, fui buscar minhas filhas e vi essa menina adentrando, né? E aí, na mesma semana de teste, já tinha várias atrizes meninas, eu pedi para cancelar, que eu tinha encontrado. Sentei do ladinho dela ali, puxei o assunto, falei do filme, ela ficou empolgada, comuniquei aos pais. E foi assim, caiu como uma luva, né? E depois fazer ela inserir, beber desse imaginário. E ela me surpreendeu assim, de uma forma que desde o primeiro contato, a primeira leitura, ela já estava separando muito bem a Kiara Rocha e Rosa, que ela tinha como uma espécie de amiga, e uma amiga forte, uma amiga com características que ela gostava, sabe? Ela separava isso muito bem, eu achei aquilo muito peculiar. Uhum. Então, a preparação sempre foi muito tranquila, sempre deixei Kiara à vontade para criar. Criança, ela tem que chamar a atenção dela o que você está fazendo, né? Tem que ser muito prazeroso. Então, foi muito delicado. Fiz na casa dela a maioria das vezes, fui à noite para lá, a gente tomando um café, batendo um papo, falando de outros assuntos até chegar no assunto da personagem. Aí quando eu via que ela já estava embebida daquele assunto, aí o assunto fluía e a preparação começava ali. E ela no set foi uma coisa assustadora. O próprio Zé Dumont comenta sempre que ela ficava brincando de boneca ali com as outras atrizes mirins. Ela era Kiara, e quando a gente chamava, que montava a luz, aquela coisa, que precisava gravar, ela saía de 0 a 100 assim, muito rápido, ela incorporava a Rosa. Então, foi muito forte isso pra gente, né? E o atento, o aceno aos detalhes, ela tinha tudo na cabeça dela. Às vezes, ela ajudava os amigos em cena, sabe? Atores mais velhos. Não, mas não é assim que deveria ser feito, porque o tio Rogério pediu para ser assim. Então, ela estava muito atenta com a cena dela, a cena do outro. E isso foi muito assustador pra gente, assim, né? E gratificante. Foi o primeiro trabalho dela no cinema. Ela nunca tinha feito nem teatro. E assim, veio, vestiu mesmo essa personagem. Sobre Zé, já foi aquela sensação de, poxa, e agora, cara? Sonhei com isso a vida inteira, de ter o Zé Dumont em uma produção minha. E como vai ser dirigir esse cara? Fiquei nervoso, não sabia como ia fazer essa preparação com ele. Depois eu fiquei tranquilo. Eu vi que ele estava ansioso pela preparação, achou ali a personagem dele um pouco difícil, tinha uma dureza, ele queria saber como ele faria. E eu sempre, não, relaxa, calma, a gente vai, nós vamos chegar lá. Eu pedi para a gente atravessar mais ou menos 1 quilômetro de Caatinga, a gente andando ali, batendo, falando de outros assuntos, e rapidinho eu consegui chegar no assunto da personagem dele, e ele já começou a falar e fazer o corpo como era, a voz, o olhar, arrancar os gravetos ali na beira das veredas, já começou a imaginar como um cego andaria, e a nossa preparação meio que foi assim.
faltando 2 dias para a gente entrar no set para gravar com ele. Foi uma coisa bem visceral, como tudo no filme, né? Mas confesso que Zé Dumont é um ator de outro planeta, assim. Ele preenche todas as lacunas que a gente pode beber ali dentro de um set de filmagem, né? Eu brincava com a produção que a gente conseguia pegar, assim, como se fosse vagalumes, a energia que fluía do corpo de Zé. Foi uma coisa muito... Acho que todo diretor tem que passar por essa experiência. Qual foi o outro mesmo? Foram 2? A Elba Ramalho. A Elba já foi a convite de Zé. A gente precisava de uma música original. Montamos toda ali a trilha sonora e precisava da música original para o filme, uma coisa que, de identidade para a cena, que falasse um pouco da trajetória de Rosa. Ia ser a música cantada, né? Eu sempre usei instrumentais, eu gosto muito. E surgiu a possibilidade de Elba. Ela pediu para dar uma olhada na composição, que eu não tinha ainda. O próprio Zé me instigou a, não, você compõe, vai, você já está imerso no filme. E eu fiquei, não, mas eu não sou compositor, eu escrevo até os próprios roteiros, meio que por necessidade de estar produzindo, né? Minhas histórias, minhas narrativas. Mas eu comecei à noite a rascunhar isso, no outro dia de manhã já tinha a letra pronta, com a melodia. Passei para um parceiro meu, um amigo de minha cidade, ele montou todos os arranjos, a gente montou para a Elba. Quando a gente mandou para ela, já ficou encantada com a trilha sonora, elogiou, já queria já me encontrar para falar sobre o filme e como ela ia gravar, como eu ia dirigir ela no estúdio gravando isso. E foi muito legal. A presença dela é muito marcante, né? A gente sente essa conexão do céu e da terra quando ela canta, naquela cena. É uma cantiga de ninar e uma oração ao mesmo tempo, né? Essa canção. Rogério, foram essas as minhas questões. Eu ia falar que também eu sou de Santo André, em São Paulo, e a Mostra Tiradentes sempre tem uma itinerância aqui, né, em São Paulo, no Cine Sesc, que acredito que acontece sempre no segundo semestre do ano. Bom, e se as coisas estiverem mais favoráveis até lá, tomara então que você consiga reexibir o filme por aqui. Mas muito obrigado também pela disponibilidade e até uma próxima. Eu que agradeço pelo seu carinho com o filme, viu que você escreveu, a gente compartilhou, ficamos muito felizes assim mesmo, todo mundo compartilhou de sua escrita, e é um momento muito feliz, um momento de lançamento do filme, e gratidão, muito obrigado. Obrigado a você, uma boa tarde.